para falar das prioridades atuais para o agro brasileiro, eu recebo aqui no estúdio o deputado federal Pedro Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar Agropecuária e também é um dos notáveis aqui do nosso canal. Pedro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Primeira vez presencialmente aqui, né? Finalmente consegui participar aqui no estúdio. Exatamente. Pedro, a primeira pergunta é algo que está na cabeça de muitos brasileiros hoje, que é o preço do ovo. O que a gente deve esperar do preço do ovo até o fim do ano? Porque realmente disparou agora no começo, né? Disparou, né? Existe um problema sério de gripe aviária nos Estados Unidos, temos um problema sério em outros locais da Europa. É natural que o ovo suba o preço quando se diminui a oferta, mas os produtores brasileiros têm trabalhado bastante para ofertar em maior quantidade e conseguir controlar um pouco essa subida de preço dos ovos. Acho que a tendência é que se equilibre aí nos próximos dias. Tá certo. O governo de São Paulo, ele acaba de anunciar um programa que destina 340 milhões de reais para o agronegócio no estado. Você acha que para um estado do tamanho de São Paulo, esse tipo de recurso é suficiente? Veja, eu quero primeiro parabenizar o governador Tarcísio e o secretário Piai, que enfrentaram dificuldades enormes aí nas últimas semanas em relação principalmente a amendoim, laranja, a própria genética bovina, embriões e sêmen, que tinha uma ideia de aumento de ICMS, possibilidade de taxar um pouco mais esses produtos. E refluíram, hoje fazem um grande evento lá no Palácio Bandeirantes para anunciar isso para o agro paulistano, para o agro paulista, aliás, e conseguir dar algum tipo de incentivo ou de competitividade maior para o produtor paulista. Acho que toda a iniciativa é louvável, né? É super importante, a gente sabe que São Paulo tem uma participação extremamente importante no agro nacional também. São Paulo não é só indústria, o interior de São Paulo é muito forte no agro, precisa ser valorizado e tem um papel enorme, tanto na questão agrícola alimentar, como principalmente na questão energética, com cana-de-açúcar, com produção de biocombustíveis. A AgriShow chegando aí, logo, logo em Ribeirão Preto, que mostra toda essa potência, essa pujança do agro de São Paulo. O governador Tarcísio e o secretário Piai trabalharam muito para que chegasse esse dia hoje a possibilidade de trazer bons anúncios para o produtor paulista. Mas esses 340 milhões estão no volume adequado para o tamanho de São Paulo? Nunca é no volume adequado, né? Isso sempre é insuficiente, sempre pode ser um pouco mais. Mas também não é a responsabilidade do governo do estado, né? Essa questão do agro, a gente precisa conseguir fazer o agro ser autossuficiente, depender cada vez menos do estado, poder acessar cada vez melhores linhas de crédito dentro das instituições financeiras para poder financiar. São vantagens e alguns incentivos que ocorrem em diversos estados, e no estado de São Paulo há muito tempo que não havia um incentivo para o produtor agrícola, o produtor rural do estado de São Paulo. Então a atitude é louvável, óbvio que nunca é o suficiente, mas tem que agradecer quando acontece, né? Sim, agora eu queria entender como é que o agro do Brasil está se preparando para a COP30, que vai ser em Belém no fim do ano. Veja, nosso maior receio em relação à COP30 é que a gente seja o cardápio da COP, né? Não adianta nada ficar falando que vai fazer a COP, a COP da floresta, a COP do ambiente dentro do bioma amazônico, sendo que a gente está no país da produção de alimentos, né? Tem que ser a COP da produção, a COP da responsabilidade socioambiental, a COP que mostra a agricultura, a agropecuária cumprindo uma legislação extremamente contundente, extremamente forte, que é o nosso Código Florestal, respeitando limites que em nenhum lugar do mundo acontece. Acabei de voltar de uma série de negociações na União Europeia. Ninguém cumpre o mínimo de 20% de preservação nas áreas, como no bioma amazônico chega a 80%. Então a gente precisa mostrar isso para o mundo inteiro. Fazer com que o mundo que vem para cá, né, os líderes mundiais, seja na Blue Zone, na Green Zone, as ONGs, os empresários e quem vem para a COP em Belém, poder ver que nós temos um agro extremamente responsável, extremamente preocupado com as questões ambientais e que produz com quantidade, com qualidade, respeitando a legislação ambiental mais restritiva do mundo. Então nós estamos preparados, fizemos uma parceria importante com a Embrapa, o Ministério da Agricultura está participando muito disso, a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, tem capitaneado esse processo dentro da estrutura da Embrapa. Lá em Belém nós estaremos mostrando o que é o agro brasileiro e fazendo com que as pessoas finalmente entendam que a gente não pode ser medido pela régua dos outros, né? Os europeus, principalmente, que já destruíram todo seu legado ambiental, querer apontar para nós os dedos e dizer como nós temos que fazer. A gente faz isso com muita qualidade, com muita quantidade e, principalmente,
com a tendência de crescimento, né, de sermos finalmente os maiores produtores de alimentos do mundo. Mas é uma batalha de marketing pesada, né? Porque é uma guerra de narrativas, né? Que tem setores aí da agricultura europeia, principalmente na França, na Itália também, que usam dessa imagem de devastação do meio ambiente aqui no Brasil para dizer que os europeus não devem comer produtos vindos daqui, né? Isso é o protecionismo, né? Tem que pensar que os legisladores europeus estão com os produtores rurais na porta dos parlamentos, protestando, reclamando. Por quê? Porque a gente consegue colocar o nosso produto com mais competitividade lá. O nosso produto chegam mais baratos que os produtos europeus, principalmente os franceses, que são altamente subsidiados, quase 15% de subsídio. Então, existe essa briga comercial. Nossos grandes concorrentes também estão disputando os mesmos mercados, seja a China, seja Estados Unidos, todo mundo disputando aí para colocar os produtos internacionalmente. Então, existe, obviamente, uma guerra de narrativas. Nós temos a obrigação de tentar vencer essas narrativas, mostrando as coisas boas do nosso produtor, as coisas boas do nosso agro e a responsabilidade que nós temos na produção de alimentos e na alimentação de boa parte da população mundial. O deputado, a gente está acompanhando na maioria do Brasil, para não falar no Brasil inteiro, uma onda de calor muito forte, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, está pegando fogo. Isso influi na agricultura a curto prazo? Sem dúvida. Nós estamos com um problema sério de estiagem no Rio Grande do Sul mais uma vez. Né? Tivemos um problema de chuvas ano passado, esse ano estiagem muito forte no Rio Grande do Sul. Sul do Mato Grosso do Sul com uma estiagem muito forte também, já teve quebra de safra de soja, já estamos com problema para colheita lá. Influencia, com certeza, o El Niño, Laninha ou qualquer ninha que seja, influencia. O fato é que nós queremos ser os grandes operadores mundiais do mercado de grãos, de commodities no mundo inteiro, e a gente não tem o investimento necessário, por exemplo, para irrigação. Né? Então, quando a gente tem estiagem, não tem o que fazer. Tem que pôr água. Se a gente não consegue acessar linhas possíveis de tornar mais acessível e mais barato a infraestrutura dentro das propriedades, a gente enfrenta os gargalos que nós enfrentamos. Os dois principais quais são? Três principais. Irrigação, que a gente fica dependendo do clima. A armazenagem, que a gente não tem. A armazenagem do produtor rural brasileiro é um caminhão indo para o porto, ou indo para a cooperativa, ou para a cerealista, porque não tem onde colocar. E a infraestrutura logística, que está muito aquém de um país continental como é o Brasil e da necessidade que tem para o volume da safra que nós temos. Está faltando crédito de quem? Banco do Brasil, BNDES? Falta dinheiro para tudo, na verdade, né? E esse ano extremamente preocupado porque do jeito que vai a economia, né? Juros altos, vamos falar aí de uma Selic de quase 15% logo logo. Equalizar juro de 15% é muito mais caro. Vai precisar de um espaço fiscal grande para pelo menos uns 20 bilhões de reais de equalização de juros para conseguir acessar crédito barato nos bancos públicos, nos bancos cooperativos ou na própria rede privada. Então precisa achar um caminho do meio aí para a gente conseguir financiar o agro, que não é subsídio, pelo contrário, é a indústria nacional, é a agroindústria nacional, é a geração de emprego, é a geração de renda que faz com que o Brasil tenha PIB positivo e balança comercial positiva. Se não for o agro, isso não acontece. Mas o governo sempre reafirma que está investindo no agro. O senhor concorda? Sempre, mas essa é a narrativa de sempre, né? Se o governo no Brasil falar que está contra o agro, não vira governo no Brasil. Tá certo. Pedro Lupião, muito obrigado pela participação. Obrigado, até semana que vem. Até.